cursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai dar continuidade à aula da Lei 8.112. Aula número 2, na verdade aula número 6, parte 2 da Lei 8.112, que fala de Seguridade Social do Servidor Público. Olha só, Seguridade Social do Servidor Público, parte 2. Agora a gente vai fechar o assunto e terminar de falar sobre a Seguridade do Servidor Público dentro da 8.112 e ainda de quebra faz uns exercícios bem bacanas para a gente fixar o conteúdo desta aula, destas duas aulas, né? Belezinha? Vamos lá, meu amigão. Respirado, tomou uma aguinha, tá aí, tudo tranquilo? Vamos começar? Então, bora estudar. Mais administrativo. Vamos lá. Da licença gestante à adotante, da licença paternidade. Então nós vamos falar de 3 licenças agora. A da mamãe, das bonitonas que tem os amiguinhos, né? Vamos falar da adotante, aquela mamãe que faz adoção, ou o papai que faz adoção. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E a licença paternidade. Vamos lá? Olha só. Segundo a Lei 8.112, artigo 217, será concedida à servidora gestante licença gestação por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. A Lei 8.112 fala em 120 dias. Da mesma forma que a Constituição Federal. A Constituição Federal fala também em 120 dias. Olha que legal. As duas normas falam no mesmo prazo. Então, mamães servidoras vão ter direito a 120 dias de licença sem prejuízo da remuneração. A remuneração permanece intacta durante esse período. Por que isso? É uma regra constitucional observada, regulamentada pela 8.112. Não tem como escapar. Tem que conceder, é direito líquido e certo de toda servidora gestante. No momento em que tiver o filho, lhe é garantido o direito de pelo menos, no mínimo, 120 dias de licença gestação. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Essa é uma regra constitucional e uma regra infraconstitucional, no nosso caso, é uma regra prevista na Lei 8.112. Isso não é exclusividade da 8.112. Isso existe para o trabalhador da iniciativa privada, nas legislações estaduais, para servidores estaduais, na legislação municipal, para servidores municipais, tem regras semelhantes. Na verdade, a regra do artigo 7º, essa regra aqui, do artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, é uma regra de repetição, obrigatória. O que é isso? Regra de repetição obrigatória. Sempre que um estado ou um município, ou inclusive aqui no DF, tiver que fazer uma norma para tratar desse assunto, ele terá que obrigatoriamente repetir essa norma da Constituição Federal. Por que isso? Porque isso é um direito assegurado a todo trabalhador. Não é só o trabalhador da União, não é só o trabalhador do município, não é só o trabalhador do estado ou do DF. Todo trabalhador, seja ele trabalhador público ou trabalhador da iniciativa privada, a trabalhadora, né, do serviço público ou da iniciativa privada, tem o direito à licença gestação. Por isso é chamada de regra, anota isso aí, regra de repetição obrigatória. Regra de repetição obrigatória. E detalhe, essa regra de repetição obrigatória ela é tão interessante que ela é um direito fundamental. Bacana, né? E se eu quiser ir mais longe, eu posso chamar essa regra de DH. DH, cabeça, direitos humanos. Por quê? Porque quando a gente fala em licença gestação, a gente não pensa apenas na mãe que passou por 36 meses, então, melhor, 36 semanas, né? 40 semanas, na verdade, eu acho que é o tempo do parto normal. 9 meses, para não ter problema. 9 meses gestando uma criança e passa por transformações 1000. E é óbvio que ela vai precisar de um tempo para se recuperar, cargas hormonais,
peso, força física, o corpo tem que voltar para o que era antes, ou pelo menos próximo do que era antes, e isso toma tempo. E não dá para simplesmente parir hoje e amanhã começar a trabalhar. Não rola, não tem como. Então, pensando na transformação que as mulheres passam, o legislador falou, não, elas precisam de um tempo, sim, para se recuperar, para se restabelecer e retornar ao trabalho com tranquilidade. Esse é um lado desse instituto de proteção social. O outro lado, a criança recém-nascida. O ser humano é uma das criaturas mais indefesas do planeta no momento em que nasce. Sim, porque o que faz um ser humano quando ele nasce, a não ser chorar e mijar e cagar e comer, né? É só isso que ele faz. O ser humano, enquanto ele é muito pequenininho, é assim, extremamente indefeso, né? Se deixar um bebê em cima de uma mesa ali por 2, 3 dias sem alimentação, ele vai morrer. É diferente, por exemplo, um filhote de cavalo. Um filhote de cavalo nasce, minutos depois o bichinho está trotando ao lado da mãe, da égua, né? Uma coisa impressionante, a natureza é fabulosa, né? Mas por conta dessa situação, da fragilidade do ser humano, a legislação tem uma preocupação com a criança. Então, essa licença gestação, apesar de ser chamada licença gestação, de licença maternidade, ela é concedida em razão de uma necessidade materna e de uma necessidade da criança, da prole. É por isso, presta atenção, é por isso que é concedida a licença em caso de adoção. A mãe que adotou não passou pela transformação dos 9 meses, mas ela está passando por uma transformação social, por uma transformação cultural, por uma transformação comportamental, que do dia para a noite ela passa a ter uma criança dentro da casa dela. E aí ela vai precisar de tempo para se adaptar, conhecer, entender o que é aquele novo ser que apareceu. Daí a importância de a gente ter em mente sempre que a licença gestação não é só para a mãe, é para a mãe e para o bebê. Belezinha? Sussa, tranquilos? E por isso é chamado de norma fundamental, de regra fundamental, de direito fundamental, e eu arrisco até classificar como direitos humanos. Sim, fundamental isso. E o Brasil é muito modesto, inclusive, em 120 dias. Ou cabeça, não são 180? Nós já vamos conversar sobre os 180 dias aí, tá? Mas segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Então, meu amigão, você que vai fazer concurso na área federal para administração direta ou indireta, autarquias e fundações, você vai encarar a Lei 8.112 no seu concurso. Não tem como escapar disso, ela é arroz de festa. E o examinador, sabendo das peculiaridades desse benefício social, desse benefício de seguridade social, ele pode simplesmente brincar contigo na prova. Claro que ele pode. Como? A licença gestação é de 120 dias. Espera aí. Essa afirmação está muito genérica. A licença gestação é de 120 dias, será que é isso mesmo? Segundo a 8.112, 120 dias. Segundo a Constituição Federal, 120 dias. Mas a gente sabe que existe uma outra legislação que prorroga essa licença mais 60 dias, mais 60 dias. E aí... Olá, meus amigos, minhas amigas, você que vai fazer o concurso da Universidade Federal de Pernambuco para o cargo de auxiliar em administração, convido vocês a estudarem aqui no Lá Concurso, não é isso? Você viu a aula que você acabou de assistir? Essa é a qualidade das aulas aqui do Lá Concurso, um grande site, um site super especializado em concurso público e em curso ensino à distância, EAD, e pode ter certeza, cara, aqui é o único site que tem projeto pedagógico. Se você, tá certo, cumprir as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza que lá no dia da prova você estará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês nesse concurso. Forte abraço, tchau, tchau.